Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Gerdau. Nós vamos utilizar como base o ano de 2020, mas como base histórica, para fazer um comparativo dos anos anteriores, nós vamos utilizar de 2011 a 2020. Porém, em relação a 2020, quarto trimestre que ainda não foi apurado, então eu tirei como base aí os 3 primeiros trimestres e fiz uma projeção de como vai ser, entre aspas, o quarto trimestre aí do ano de 2020. Deixa eu só ativar a caneta aqui. Bom, pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço muito, já vai contribuir demais aqui para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais também, o Instagram e o Facebook. Se quiser acompanhar a gente lá, vai ajudar demais a continuidade do nosso projeto. Bom, vamos começar aqui com a análise do ativo, começando com o ativo realizável. O ativo realizável são todos os bens e direitos que a empresa tem do lado do ativo, que tem como finalidade ser transformado em dinheiro. Ou seja, aqui a gente não está contando com o ativo imobilizado e o intangível. O ativo imobilizado e o intangível tem como finalidade geração de riqueza e não ser transformado em dinheiro. Aqui o ativo realizável, quanto maior, melhor. Se a gente traçar uma linha histórica de tendência que está numa tendência leve de alta, é o melhor período aqui que começou a esboçar um aumento grande aqui da tendência de alta do ativo realizável foi entre 2012 a 2015. 2015 aqui até então tinha sido o melhor período, tendo uma correção aqui em 2016 e começando uma tendência de alta mais leve de 2017 a 2020 e 2020 chegando ao mesmo patamar de 2015, que até então foi o melhor período. Bom, aqui a gente tem uns caixas equivalentes. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui de 2011 a 2020, está numa tendência de alta, mas oscilando bastante. 2012 a 2015 aqui começou uma tendência de alta forte, mas tendo uma correção aqui entre 2016 e 2017. 2018 mantendo o mesmo patamar de 2017, 2019 aqui crescendo bastante, 2020 aqui esboçando uma tendência de alta leve em relação a 2019. Bom, isso aqui é os clientes da empresa, ou seja, os direitos que a empresa tem a receber dos seus clientes no período de curto e a longo prazo. Se a gente traçar uma linha imaginária que está numa tendência de baixa, isso aqui é ruim, quer dizer que o volume de clientes da empresa vem crescendo, vem diminuindo de 2011 a 2020. De 2011 a 2015 aqui vinha numa tendência de alta, porém de 2016 a 2019 despencou, tendo uma leve recuperação aqui de 2019 a 2020. Vamos verificar se os próximos períodos vai acompanhar essa tendência de crescimento aqui de 2019 a 2020. Bom, vamos falar um pouquinho do balanço da empresa, o balanço patrimonial. A linha azul é o ativo total da empresa, a linha laranja é o passivo total e a linha cinza é o patrimônio líquido da empresa. O ativo são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, ou ativos no seu nome. Aqui o ideal é que ele seja maior que as outras contas, e é o que aconteceu, ele é maior que o ativo, isso aqui é um ponto positivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros. O ideal é ele ser inferior ao ativo, isso aqui é o que está acontecendo. E que ele seja inferior ao patrimônio líquido, ou que eles se equiparem, né? Aqui, o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, é o dinheiro que é aplicado nas operações da empresa, com o capital próprio, ou seja, o capital que foi investido lá pelos sócios e acionistas que esperam um retorno sobre esse dinheiro. Então aqui o passivo e o patrimônio líquido estão praticamente no mesmo patamar, ou seja, praticamente metade do dinheiro que foi aplicado no ativo foi aplicado com recursos de terceiros e a outra metade foi com o patrimônio líquido. Aqui está numa situação até que interessante. Aqui o ativo é bem superior em relação às obrigações que a empresa tem a pagar e o passivo está praticamente no mesmo patamar do patrimônio líquido da empresa. Bom, vamos falar do assunto que é importantíssimo, que é a análise do endividamento, começando com a dívida bruta, que é os empréstimos e financiamentos a curto prazo da empresa. O de 2011 a 2015 aqui a dívida da empresa cresceu bastante, estava numa tendência de alta, tendo correção aqui de 2015 a 2018.
E 2019 a 2020 aqui esboçando um crescimento da dívida bruta da empresa. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida é a diferença da dívida bruta e o caixa da empresa em relação ao caixa da empresa. O caixa da empresa é o dinheiro que a empresa tem disponível de liquidez imediata. Aqui, o ideal aqui, quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor, porque a diferença do caixa e da dívida bruta diminui, então quer dizer que o caixa, quando o gráfico está diminuindo da dívida líquida, quer dizer que o caixa da empresa vem aumentando em relação à dívida bruta. Bom, a dívida bruta em relação ao caixa aumentou de 2011 a 2015 e a diferença do caixa e a dívida bruta diminuiu entre 2015 a 2019, aumentando aqui um pouquinho em 2020. Bom, aqui a gente tem o perfil da dívida, que a gente verifica como que está desmembrado a dívida total da empresa. Está desmembrado no período de curto ou a longo prazo. A linha azul é a dívida a curto prazo, a linha laranja é a dívida a longo prazo. O ideal é que o menor volume da dívida da empresa esteja no período a curto prazo, porque a empresa tem tempo de fazer seu estoque gerar caixa para poder honrar essa dívida a curto prazo com tranquilidade, para não gerar atraso. Ou se a empresa não tiver caixa o suficiente, vai ter que captar mais capital de giro para poder inserir no caixa para poder honrar esses compromissos. E o cenário aqui do perfil da dívida está no cenário ideal. O maior volume da dívida está a longo prazo, ou seja, a empresa tem um período aí acima de 12 meses, mais de 12 meses, para poder gerar caixa, para poder trazer dinheiro para a empresa, para poder honrar esses compromissos da dívida. Então está no cenário ideal, o menor volume está a curto prazo e o maior volume, ou seja, e a gente analisando aqui, o volume está bem, o volume está bem acima, o volume de dívida a longo prazo está bem acima do volume de dívida a curto prazo, então a dívida aí da empresa está a perder de vista. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos caixas equivalente em relação a dívida a curto prazo, ou seja, a gente verifica o quanto que a empresa tem disponível em caixa em relação ao volume de dívida a curto prazo da empresa. O ideal é a linha laranja é os caixas equivalentes, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo, e aqui também está no cenário ideal. Só em 2012 que a dívida da empresa a curto prazo superou um pouquinho o caixa da empresa, mas no restante dos períodos o caixa da empresa foi bem superior, o volume de caixa da empresa foi bem superior aos empréstimos e financiamentos a curto prazo, ou seja, a empresa nunca teve dificuldade de honrar o compromisso de pagamento dos seus empréstimos e financiamentos. Bom, aqui a gente tem o volume de capital investido, a linha laranja é o patrimônio líquido, a dívida bruta é a linha azul, ou seja, aqui a gente verifica qual o volume de dívida investida. Aqui é o capital que foi investido para a aplicação das operações da empresa. Dívida bruta também é uma espécie de investimento, porque a empresa capta recursos de bancos financeiros para aplicar nas suas operações, na esperança que esse dinheiro cresça ou que a empresa cresça para trazer mais recursos para a empresa poder crescer mais e trazer mais dinheiro para dentro da empresa. Às vezes os sócios acionistas não tem esse capital de imediato, então ele negocia com o banco, negocia taxas de juros que sejam que compensam para as atividades da empresa. Então ela capta esses recursos, aplica na empresa, na esperança de crescimento e evolução da empresa. E conforme a empresa vai crescendo, vai entrando mais dinheiro na empresa, vai empregando mais pessoas. E então essa engrenagem aí, a intenção é de colocar mais essa engrenagem nas operações da empresa para que ela opere com mais relevância e mais crescimento. E conforme a empresa vai crescendo, até melhor para a questão da economia economia brasileira, mais empregos, mais dinheiro, os sócios vão ficando mais ricos também, e chama mais investidores para a empresa também. E aqui está num cenário até que razoável, um cenário ideal, ou seja, o volume de patrimônio líquido aqui é superior da dívida bruta da empresa, ou seja, a empresa está sendo mais operada com capital próprio, ou seja, o capital do sócio e acionistas, do que com o capital de terceiros, capital de bancos e financeiros. Então a empresa está sendo mais operada com capital que não tem custo, que é o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios acionistas, do que com capital
de terceiros, que é o capital de bancos e financeiras, que é um capital que tem custo. Então a empresa tá bem desmembrada aí a questão do capital investido da empresa. O maior volume está com capital próprio e o menor volume está com empréstimos e financiamentos. E o que a gente avaliou também no slide anterior, a empresa está gerando caixa o suficiente para honrar a dívida dela, pelo menos a curto prazo, então ela está administrando bem a questão do endividamento da empresa. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida investida. A linha azul os juros, que é o custo do capital da empresa. E a linha laranja é o retorno da dívida investida. Aqui o retorno da dívida investida é a participação do capital que foi investido pelos bancos financeiros em relação ao lucro líquido da empresa. Ou seja, qual a participação desse capital de terceiros no retorno do lucro líquido da empresa. Qual a participação dos empréstimos e financiamentos por crescimento do lucro da empresa. Aqui o ideal é que a linha laranja seja superior ao juros sobre empréstimos. Se a linha laranja for superior ao juros sobre empréstimos, quer dizer que a empresa está tendo um retorno. Então aqui o ideal é que o retorno de dívida investida seja superior aos juros dos empréstimos e financiamentos. E avaliando aqui o juros sobre empréstimos e financiamentos está superior ao retorno da dívida investida. Então, avaliando a situação de retorno do investimento da dívida bruta, do retorno da dívida investida da empresa, ela não tá compensando, entre aspas, em relação ao investimento, porque o retorno que ela está dando de capital, de lucro, não está superando o custo que ela está tendo de capital. Ou seja, os empréstimos e financiamentos estão saindo um pouco caro para a empresa, porque o retorno que ela está trazendo de lucro não está superando o volume de juros de empréstimos e financiamentos da empresa. Então, aqui a questão assim, operacionalmente, ela pode estar trazendo, está aumentando a questão da empresa, trazendo mais crescimento para a empresa. O volume que ela tem de dívida, ela tá gerando caixa o suficiente para poder honrar essa dívida com tranquilidade. Porém, em retorno de lucro, essa dívida não está superando o juros sobre empréstimos e financiamentos, ou seja, não, entre aspas, não está compensando. Ela está aplicando esse dinheiro no mercado, está aplicando esse dinheiro nas operações. Se a gente avaliar grosso modo aí, o ideal seria a empresa aplicar esse dinheiro em algum outro tipo de investimento que traria um retorno maior. Então não está compensando o dinheiro que foi aplicado pelos bancos e financeiras, não está cobrindo, o retorno que ele está dando não está cobrindo os juros que ela paga sobre esses empréstimos e financiamentos. Bom, vou falar um pouquinho da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, começando pelo total de vendas da empresa, que é a receita líquida. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, está num crescimento, mas um crescimento bem tímido. Teve uma oscilação aqui entre 2015 e 2016, teve uma queda do lucro da empresa, apresentando recuperação em 2018, caindo em 2019 e 2020 aqui, até então apresentando o mesmo patamar de 2019. O crescimento de vendas da empresa não está tão surpreendente assim, então, se a gente traçar a linha histórica de 2011 a 2020, está no crescimento bem tímido. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, que a gente verifica o nível de lucratividade ou prejuízo da empresa só com seu principal ramo de atividade, ou seja, com que a empresa é designada a fazer. A empresa nunca teve prejuízo com seu principal ramo de atividade. Praticamente estava numa tendência de baixa de lucratividade entre 2018 e 2016, 2017 mantendo o mesmo patamar de 2016, crescendo aqui o lucro da empresa de 2017 a 2018, caindo aqui o lucro da empresa em 2019 e 2020 mantendo o mesmo patamar de 2019. Então a partir de 2017 teve bastante oscilação da questão do resultado bruto da empresa. Bom, aqui a gente tem o EBITDA. O EBITDA a gente verifica a lucratividade da empresa como um todo, ou seja, que a gente inclui as operações da empresa com seu principal ramo de atividade e as operações que não envolvem seu principal ramo de atividade, mas que envolvem a empresa, por exemplo, outras receitas que entram, outros recursos que entram num caixa, mas que não está ligado diretamente às vendas dos seus principais produtos. Aqui a gente pode envolver
venda de um ativo imobilizado, veículos da empresa, ou seja, são recursos que entram na empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. E as despesas gerais e administrativas são as despesas da empresa que envolvem a empresa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Por exemplo, despesas com o pessoal do administrativo, folha de sulfite, salário do pessoal do administrativo, computadores, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, são despesas que envolvem a empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então, a EBITDA a gente consegue avaliar a lucratividade da empresa como um todo, envolvendo o seu principal ramo de atividade e o que não envolve seu principal ramo de atividade, mas que está ligado à empresa. Bom, de 2011 a 2014, a questão da lucratividade ou da EBITDA da empresa estava bem estável. Caiu em 2015 e 2016, apresentando prejuízo, ou seja, não teve lucratividade da empresa como um todo, apresentando recuperação em 2017 de lucro, e 2018 aqui a empresa despontou, caindo um pouquinho o lucro da empresa em 2019, subindo um pouquinho em 2020. Então aqui o pior período da empresa entrou em prejuízo em 2 anos, 2015 e 2016. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro, isso daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui são os juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação cambial, lucratividade ou prejuízo da empresa, investimento em outras empresas na bolsa de valores. Se tiver abaixo desse patamar daqui, que é o patamar negativo, que quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou. Se tiver acima desse patamar, que é o patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. E a empresa sempre esteve abaixo desse patamar daqui, ou seja, a empresa sempre perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. De 2011 a 2015 aqui as despesas financeiras da empresa cresceu bastante, tendo uma recuperação aqui em 2016, 2017 e 2018 aumentou um pouquinho, apresentando recuperação, diminuindo um pouquinho das despesas financeiras em 2019 e 2020. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período. Esse aqui é o lucro líquido, é a última apuração de resultado do DRE. Aqui a gente verifica, no caso de lucro, é o dinheiro que vai ser pago em dividendos, divisão entre os sócios acionistas, o dinheiro que vai ser reinvestido para crescimento da empresa. Bom, tá bem parecido com a EBITDA. 2011 a 2014 ficou bem estável o lucro da empresa, entrando em prejuízo em 2015 e 2016. 2017 aqui começou um processo de recuperação, mas ainda em prejuízo. 2018 aqui, até então, o melhor período, teve um lucro muito bom, corrigindo aqui em 2019, caindo um pouquinho, e apresentando aqui um crescimento leve em 2020 do lucro da empresa. Bom, pessoal, aqui a gente termina a análise. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí, quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Tá minhas redes sociais aí, o Instagram e o Facebook. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão aí para estar contribuindo no canal, vai ser sempre muito bem-vindo. Um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos.